Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. 12 horas, bom dia, começando o Giro Notícias aqui pela Rádio Hora, mais uma semana iniciando, e eu quero dizer para você que seja sempre determinado nas suas ações, seja determinado naquilo que você se propor a fazer. Tenha todo início de semana metas, objetivos para você cumprir durante a semana, seja em qual área for que você, qual área de sua atuação. Se você trabalha com vendas, estabeleça quantas visitas você vai fazer. Se você trabalha em algum escritório, estabeleça o que você vai fazer a mais daquilo que você tem como compromisso para honrar a sua dedicação, o seu comprometimento. Estabeleça metas na segunda-feira, mas na sexta-feira faça o fechamento do que você estabeleceu na segunda-feira, para você ter o controle da sua vida. Senão você só vai estabelecendo metas, e você não mensura se você está cumprindo ou não. Então o importante, além de estabelecer no início da semana aquilo que você deseja fazer, aquilo que você irá fazer, na sexta-feira faça o fechamento. Eu consegui cumprir isso, isso e isso. Quiçá Deus que você não deixe falar, essa aqui eu não consegui. Não. Se depender de você, cumpra com todas as metas estabelecidas no início da semana. E assim, no final do ano, você vai fazer um balanço da sua vida e verificar o quanto de crescimento, de desenvolvimento, de satisfação, de retorno você teve. Tá bom? 12 horas, 2 minutos. Começando o Giro Notícias aqui pela Rádio Hora 92.3, com a equipe de jornalismo altamente comprometida, como é o caso de Ronei Júnior no comando técnico, produção de Felipe Gotardo, direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues, e eu, Gino Rondon, cumprimento a todos em nome desta equipe maravilhosa. 12 horas, 2 minutos. Com Gino Rondon. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje eu quero comentar sobre a entrevista do deputado federal Dagoberto Nogueira, concedida ao nosso companheiro, diretor de jornalismo aqui da Rádio Hora, Arthur Mário, no programa Jornal da Hora, que vai ao ar de segunda a sexta, das 7 às 8. Dagoberto disse, e eu aqui quero deixar bem claro, entre aspas, não concordo, não sou admirador dos trabalhos do deputado Dagoberto. É a minha opinião, mas concordo em parte. E hoje ele deu uma entrevista muito importante aqui no programa Jornal da Hora. Então eu estou falando aqui isento de qualquer admiração ou não pelo deputado como político, como deputado. Mas ele disse, um presidente, que é o Jair Bolsonaro, que peca pela limitação, mas tem um governo federal que tem 3 ótimos ministros e um vice-presidente que tem credibilidade e preparo. A opinião é do deputado oposicionista Dagoberto Nogueira, do PDT. O parlamentar expressou seu pensamento durante a entrevista, como eu já disse, aqui na Rádio Hora, para a Rádio Hora, para o jornalista Arthur Mário, 92.3. Segundo Dagoberto, Bolsonaro chegou à presidência com a força e credibilidade, mas em 4 meses tudo piorou na economia brasileira. O parlamentar lembra que a política de submissão aos Estados Unidos é um dos fatores que contribui para isso. A China era o maior importador do Brasil, chegava a comprar 63% dos nossos produtos. E para satisfazer interesses do presidente Trump, dos americanos, Bolsonaro brigou com os chineses. Tudo para puxar o saco dos Estados Unidos, que não compra nada do Brasil. Palavras do deputado federal Dagoberto. Antes, os Estados Unidos ainda compravam laranja. Agora, nem isso compram mais. Durante a entrevista, Dagoberto fez questão também de afirmar que os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, da Agricultura, Tereza Cristina, e Sérgio Moro, da Justiça, além do vice-presidente da República, Sérgio Mourão, são os que conseguem ter legitimidade e, por consequência, ainda propõem
restabilidade ao governo. E disse que Moro precisa ficar no governo. É um dos que tem credibilidade, afirmou. Dagoberto também falou que os governos petistas de Lula de 2003 a 2010 e Dilma de 2011 a 2016 erraram muito, mas também tiveram alguns acertos na economia. Deu como exemplo a administração de Lula e tal, aquela coisa toda do PT, mas é uma realidade, desenvolveu porque os mais humildes foram inseridos, o brasileiro passou a comer mais carne, a comprar carro e tal, aquele consumismo que foi dado na época do presidente Lula. Tudo bem. A reforma da Previdência e a reforma administrativa foram outras questões abordadas pelo parlamentar aqui no programa Jornal da Hora. Eu quero acrescentar, deputado, o senhor disse do Moro, do Mandetta e da Tereza Cristina. Realmente, eles têm tido um destaque, mas nós não podemos esquecer do ministro da Ciência e Tecnologia, que tem feito um trabalho no quieto, no silêncio, o que foi a Lua, que é o astronauta, está trabalhando à base de Alcântara, lá no Nordeste. Realmente ele merece também ser destaque, apesar de não ter tido ainda visibilidade dentro do governo do Bolsonaro. É o ministro da Ciência e Tecnologia, ele é militar e foi convidado pelo Bolsonaro para integrar também o seu governo. Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil é o Luiz Henrique da Silveira? Não. Ele realmente tem feito um trabalho, nós estamos procurando o nome dele aqui, já já eu acho, mas ele tem feito um trabalho no quieto, no silêncio. Eu quero acrescentar aqui também o Tarcísio. O Tarcísio é o ministro da Infraestrutura. É o cara que mais conhece de estrada, de aeroporto e de portos do Brasil. Tem feito um trabalho isento de qualquer política, de qualquer erro. Realmente o trabalho dele, ele pegou o cara que mais entende de aeroporto, colocou para dirigir essa área. O cara que mais entende de portos, colocou para dirigir, para administrar essa parte. E o cara que mais entende de estradas no Brasil e colocou para administrar essa parte. Então ele está com uma equipe redondinha. E mais, ele conhece tudo. Tudo. Ele é formado pelas Forças Armadas, pelo Exército, a formação dele, Academia Militar de Agulhas Negras. Depois fez ITA, que é uma referência no Brasil em matéria de tecnologia, de engenharia. Então ele conhece tudo e tem demonstrado a sua capacidade em cada participação dele na mídia nacional. Então eu quero acrescentar. E o Paulo Guedes, na economia, não tem como ele, não tem outro para realmente falar de economia. Então, além desses ministros que o deputado Dagoberto disse aqui no Jornal da Hora, do Moro, do Mandetta e da Tereza Cristina, que realmente tem, principalmente o Mandetta e a Tereza Cristina, que são aqui do Mato Grosso do Sul, feito a diferença, o orgulho para o nosso estado, mas o Moro também, só não tem jogo de cintura, só não tem política, né? Mas também o ministro da Ciência e Tecnologia está trabalhando na base de Alcântara, o Tarcísio trabalhando toda a infraestrutura do país e o Paulo Guedes na economia. Eu sou o Gino Rondon e essa é a minha opinião. 12h09. Com Gino Rondon, jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. Vamos dar um giro aqui às 12h09 com o Felipe Gotardo. Bom dia, Felipe. Temperatura tá mudando, né? Tá chegando friozinho. Bom dia, Gino. Isso mesmo. Olha só, a temperatura... A previsão, na verdade, era para domingo, no Dia das Mães. Lembra que eu falei que ia diminuir ali no domingo? Só que não foi o que aconteceu realmente, né? Diminuiu, só que não como esperado. Porém, para essa semana, hoje, segunda-feira, você viu que o dia já amanheceu um pouco mais nublado, aí com um nevoeiro bem de leve, e as temperaturas tendem a cair agora, a partir dessa segunda-feira e durante toda a semana aí. Então, para essa semana, a previsão, sim, é de um friozinho, um clima mais ameno. Ah, é bom isso, né, Felipe? É bom, gostoso. E a gente tirar o casaco lá do baú, né, Ronei? Isso mesmo, só a vontade de dormir, né? Que dá mais vontade de ficar eu sou na ao contrário, cama. por incrível que pareça, no frio dá vontade de levantar cedo. Isso aí é quando eu acordo mais cedo. Eu tenho a prática de acordar às 6 horas, mas no friozinho
a gente acorda mais animado, mais no pique. As pessoas ficam mais elegantes no frio, né? Sim, também acho isso. Eu gosto, aliás, eu gosto muito do frio, né? Acho que as pessoas realmente ficam muito mais elegantes. Tudo bem, Marcelo Nunes? Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde, um grande abraço a você, Gino. Falar um pouquinho de futebol daqui a pouco, de esportes, Sim. né? Só dando boa tarde, vamos agora com as notícias girando aqui com o Felipe Gotardo. Quais são as informações, Felipe? Vamos falar de educação, Gino. O Enem que as inscrições foram abertas aí no dia, se eu não me engano, foi na semana passada, não lembro bem o dia, mas as inscrições abriram, se eu não me engano, foi dia 13. As inscrições abriram para as pessoas que desejam fazer a prova e o Enem, aquela prova que é temida, né, mas que dá a oportunidade aí do aluno poder ingressar numa universidade tanto particular quanto pública ou conseguir uma bolsa aí para poder estudar, concluir aí um ensino superior. As inscrições para a prova do Enem vão até sexta-feira, sexta-feira é dia 17, 19, alguma coisa assim. Vamos lá então, termina nesta sexta-feira o prazo para as inscrições ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. Segundo o Ministério da Educação, já passa de 3 milhões de inscritos ao processo que facilita aí o ingresso no ensino superior. Os dados foram contabilizados até a noite de quinta passada. As inscrições são feitas pela internet todos os dias e na página do participante, ali é enem.inep.gov.br. A taxa esse ano para realizar a prova é de R$ 85,00 e para quem não conseguiu isenção, essa taxa deve ser paga até o dia 23 de maio, nas agências bancárias e dos Correios também e lotéricas. Quem quiser atualizar dados do cadastro, pode mudar onde fazer as provas ou a opção de língua estrangeira. Por exemplo, tem um prazo de até o dia 17 deste mês para poder fazer essa mudança aí. Após essa data, não será permitida qualquer alteração. O mesmo ocorre com um candidato que necessita de atendimento especializado. Gino, olha, no ano passado, o Enem teve mais de 5.500.000 inscritos para poderem realizar a prova. Então é muita gente, então é bom também ficar atento aí ao calendário, não perder essa data. Até sexta-feira dessa semana é o prazo aí para que você possa se inscrever e poder aí realizar sem problema algum a prova do Enem. Beleza, Felipe Gotardo. Eu só quero informar aqui no comentário, eu não me lembrei o nome do ministro da Ciência e Tecnologia, é o Marcos Pontes. Ele é o primeiro astronauta brasileiro, sul-americano, lusófono a ir ao espaço. Assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia e no Quieto ele tem feito um trabalho lá em Alcântara, principalmente de destaque. Felipe, um grande abraço, 12h13, Marcelo Nunes, quais são as informações? Bom, mais uma vez um grande abraço a você, Gino. O fato é o seguinte, vamos falar primeiro do nosso esporte aqui, para depois a gente falar do esporte nacional. Rapidamente aqui, o Operário Futebol Clube é o nosso representante do Campeonato Brasileiro Série D, ou a 4ª divisão. O Operário sofreu a sua segunda derrota nesta competição. Caiu diante do União de Rondonópolis, lá do Mato Grosso. Você conhece bem lá, Gino. O Operário perdeu para o União por 2-0. O Galo até fez uma bela partida, criou boas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol. Jogou lá em Rondonópolis, Marcelo? O jogo foi em Campo Grande. Aqui em Campo Grande. Foi no estádio das Moreninhas, aliás. Das Moreninhas. Aliás, o futebol mato-grossense está no estágio mais elevado com relação ao nosso futebol aqui, Gino. Igor marcou o primeiro aos 26 e depois Adnil marcou o segundo para o time mato-grossense. 2-0, 426 torcedores pagantes, 3.940 a renda, R$3.940 a renda. No outro jogo deste grupo, o Anapolina empatou com a Patrocinense por 1-1. A liderança do grupo pertence à Anapolina do estado de Goiás e Patrocinense lá do estado de Minas Gerais, todos com 4 pontos ganhos. Na sequência, a União tem 3 e o Operário Futebol Clube é o lanterna com 2 derrotas. O Galo volta a jogar no Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Anapolina. O jogo vai ser lá em Anápolis. O Operário precisa vencer para ainda sonhar com a classificação. No outro jogo do grupo, União joga contra a Patrocinense. Ainda no Campeonato Brasileiro, o Corombaense, outro representante do Mato Grossense, este vai muito bem na competição. Obteve um empate em jogo realizado lá no Mato Grosso contra o Sinop. Lá em Sinop, né? Lá em Sinop, 1-1.
O Corombaense, que havia estreado com vitória na primeira rodada, venceu o Palmas por 3-2 e agora empatou lá no estado do Mato Grosso contra o Sinop, 1-1. Outro jogo deste grupo, Palmas 0, Iporá também 0. Lidera o grupo o Sinop e Corombaense com 4 pontos ganhos. Palmas e Iporá têm 1 ponto ganho cada. O Corombaense volta a jogar no próximo final de semana contra o Iporá. Esta é a situação do Campeonato Brasileiro Série D, Gino. Uhum. Tem mais coisas do Brasil aí. Tem. Vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, que teve sequência a principal competição do futebol nacional. Seguinte, tem um novo líder no Campeonato Brasileiro, não teve surpresas na rodada, mas eu daria destaque para 3 partidas. Destaque para o confronto entre São Paulo e Fortaleza, por quê? Um jogo aguardado com muita expectativa, porque o goleiro do São Paulo, o Rogério Ceni, que por décadas defendeu o São Paulo e agora é técnico do Fortaleza. Seria o primeiro confronto do Rogério Ceni diante do seu ex-clube, o São Paulo Futebol Clube. Fato é que o Rogério Ceni saiu derrotado, o seu time Fortaleza perdeu pelo placar de 1-0. 1-0 favorável à equipe do São Paulo Futebol Clube. No outro jogo, o outro jogo que eu destacaria, Gino Rondon, é a derrota do Cruzeiro para o Internacional de Porto Alegre. 3-1. Um resultado normal até. Mas o fato é que o Cruzeiro vinha de uma sequência de 5 vitórias na Copa Libertadores da América, 100% de aproveitamento, não havia sofrido gol, de repente perde para o Emelec do Equador em casa e depois perde mais uma partida para o Internacional de Porto Alegre por 3-1, sequência de 2 derrotas seguidas do Cruzeiro, que foi campeão mineiro também. Enfim, destacaria esta partida em função disso. E um outro jogo que eu destaco também, a derrota do Atlético Mineiro para o Palmeiras por 2-0. Também um resultado normal por se tratar de 2 grandes forças do futebol nacional. Fato é que o Palmeiras vence, comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, 2-0. O Palmeiras passa a ser o líder do Campeonato Brasileiro e o Atlético cai para a 4ª colocação. Outros jogos, Fluminense 0, Botafogo 1, Corinthians 0, Grêmio também 0. Goiás derrotou o Ceará por 2-1 e o Santos venceu o Vasco por 3-0, com 2 falhas terríveis do goleiro Sidão do Vasco da Gama. O Avaí empatou com o CSA por 0-0 e o Atlético Paranaense derrotou o Bahia por 1-0. Jogos do Campeonato Brasileiro. Por que o Filipão dá sorte no Palmeiras e na seleção brasileira foi uma negação, Marcelo? Pois é, o Filipão, na verdade, ele fez até uma boa... Teve até um bom histórico. Até chegar ao 7-0, 7-1. Até chegar ao 7-1. Ali. E conseguiu, né, voltar, tá aí no Palmeiras, levando o Palmeiras dando certo para as cabeças. Por tá. enquanto. Marcelão, obrigado. Tem mais alguma coisa? Não, tranquilos. Oi? 2002 é certo, é verdade, com o Filipão, foi campeão mundial, é verdade, bem lembrado aqui. Nosso convidado de hoje aqui, já vamos conversar com ele. 12h18. Já temos aqui a presença do Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Muitos professores ligados aí na Rádio Hora, no jornal que nós estamos apresentando, Giro Notícias, com a presença do Jaime Teixeira, já. Vamos agora saber das finanças com o nosso analista financeiro João Vitor Faedo. Olá, querido ouvinte. Bom dia. Como está a sua vida financeira? Está da forma como você espera? Está de acordo com aquilo que sonhou? Ou está tudo bagunçado? E talvez você se faça uma pergunta: por que minha situação está assim se sou uma pessoa fiel a Deus? Sabe, isso é muito comum. Por isso precisamos entender algo muito importante, que são os princípios financeiros. Princípios financeiros são como as leis da natureza. Ninguém questiona a lei da gravidade e sabe que se soltar um objeto de determinada altura, ele cairá até o chão. Isso acontece por causa da lei da gravidade. Com o dinheiro não é diferente. Os princípios de gastar menos do que ganha, não ceder aos impulsos, ter cuidado, paciência, não sucumbir ao orgulho, não ser fiador, ser um bom trabalhador e um generoso doador, são alguns dos princípios que regem a vida financeira. Sem obedecer a cada um deles, certamente teremos problemas. Ser fiel a Deus financeiramente é muito importante, porém, não é o único princípio. Observe como os princípios financeiros em sua vida estão sendo aplicados nas suas decisões e no seu dia a dia.
Agindo dentro dos princípios, você verá que sua vida fluirá de forma mais leve e natural. Aquilo que hoje precisa de um esforço sobre-humano se tornará muito mais simples. Faça um check-up de sua vida e veja se há algum ponto contrário aos princípios eternos. Tenha um bom dia e um ótimo trabalho. Giro Notícias com Gino Rondon. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h23. Ministro da Justiça Sérgio Moro, após Bolsonaro dizer que o indicará ao Supremo Tribunal Federal, ele afirmou hoje pela manhã em uma palestra em Curitiba que ele não colocou qualquer condição quando aceitou o convite para integrar a equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro. A afirmação foi feita um dia depois de Bolsonaro dizer que firmou o compromisso com o Moro para indicá-lo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal e que vai honrar o que foi acertado. E aí o ministro disse hoje pela manhã lá em Curitiba, em uma palestra que ele ministrou, que o ministro disse o seguinte: Jair Bolsonaro foi eleito, fez o convite publicamente para que eu fosse o ministro da Justiça. Fui até a casa dele no Rio de Janeiro. Nós conversamos e nós, mais uma vez, publicamente, eu não estabeleci nenhuma condição. Não vou receber convite para ser ministro e estabelecer condições sobre circunstâncias do futuro que não se pode controlar, afirmou o ministro durante essa palestra em Curitiba na manhã desta segunda-feira. Após o evento, o ministro da Justiça foi perguntado se havia negociado uma vaga no Supremo com o presidente da República e se a aceitaria. Sérgio Moro disse que se sentiu honrado, mas argumentou que é algo que tem que ser discutido no futuro. Não há vagas atualmente no Supremo, a próxima deve ser aberta em novembro do ano que vem, quando se aposentará aos 75 anos o decano da Corte, o ministro Celso de Mello. Quando surgir a vaga lá na frente, o presidente vai avaliar se ele vai realizar o convite para mim ou não. Se ele formular o convite, aí eu vou avaliar se eu vou aceitar ou não. Esses desencontros do governo Bolsonaro que deixam a gente preocupado. Bastante. Inclusive até em relação aos militares. Até em relação a uma tomada aí, porque ele está muito perdido, ele está falando muita coisa que não vem ao encontro das necessidades do Brasil, dos brasileiros. E isso está criando cada vez mais uma situação complicada para ele, porque ele tem uma equipe de ministros fantásticas, ele tem técnicos na equipe dele, como eu disse, na minha opinião, o Tarcísio da infraestrutura, o próprio Mandetta daqui, na saúde, Tereza Cristina na agricultura, o Paulo Guedes na economia, o da ciência e tecnologia, que eu falei agora há pouco, o Marcos Fontes, todos eles são técnicos, são fantásticos. Só que está tendo uma briga, existe entre os ideologistas e os técnicos do governo. Tá essa briga e o Bolsonaro não está sabendo administrar isso. Isso cria esse tipo de problema. Ele anuncia que vai oferecer uma vaga no Supremo para o ministro Moro, que ficou abatido com a derrota que teve lá no Congresso, quando tiraram do ministério dele o COAF. E aí, no dia seguinte, o ministro desmente o presidente, dizendo que não houve acordo nenhum. São essas situações que preocupam a gente. 12h26, eu recebo a visita de Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Jaime, tudo bom? Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes, um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela presença aqui no Giro Notícias com o Gino Rondon. Vamos começar de Brasília para cá ou daqui para lá? Olha, eu começo por onde você quiser. Então vamos começar pela audiência que acontece daqui a pouco, aqui em Campo Grande, com a presença do ex-ministro Carlos Gabas, né? Exatamente. Gino, nós estamos, a classe trabalhadora, muito preocupado com essa reforma da Previdência. Isso vem muito de encontro, como você acabou de falar, do presidente Bolsonaro. Ele mandou um projeto para o Congresso Nacional que vai acabar com a Previdência Pública no Brasil. E assim, isso é uma proposta esdrúxula e ele não tem nenhuma noção do que é governar um país do tamanho do Brasil, né?
Então quando a gente fala classe trabalhadora, nós estamos falando não só do cara que é assalariado, que tem carteira assinada, que é funcionário público, mas todo cidadão brasileiro é uma classe trabalhadora. Quem é microempresário, quem é autônomo, quem é um MEI, quem é um empreendedor. Portanto, isso nos preocupa, porque o futuro da previdência minha, sua, dos meus filhos, da minha próxima geração, vai estar totalmente comprometido se passar esse projeto. Então nós estamos há 2 meses já fazendo um grande debate sobre isso com a educação, com outros setores. E nessa segunda-feira, hoje, a partir das 13h30, nós estaremos um conjunto de trabalhadores, de dirigentes, de especialistas em previdência, participando de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, a partir das 13h30, com Carlos Gabas, que já foi ministro da Previdência. Então é importante. Ele conhece bastante. Conhece bastante. E uma coisa, Gino, que foi semana passada, a grande imprensa anunciou que uma pesquisa feita pela CNI e Ibope sobre a aprovação dessa reforma pelo povo brasileiro. E uma parte da pesquisa me chamou bastante atenção. Daqueles brasileiros que conhecem, que está escrito na PEC 06, que é a proposta de emenda constitucional, 53% são contra a reforma. Ela é aprovada por aqueles que não sabem o que está escrito. Porque quem lê o texto vê que grandes partes dos direitos dos trabalhadores serão surrupiados nessa reforma. Tá, você disse uma coisa bem forte, que essa reforma vem para prejudicar, para acabar realmente com os direitos do trabalhador. Mas, analisando pelos economistas, pela visão de alguns economistas, não há necessidade da reforma neste momento, porque senão a Previdência quebra? Como é que essa conta fecha, Jaime? Eu vou colocar 3 mentiras aqui da parte econômica e do governo. Primeiro, que se não reformar não vai pagar. O aposentado não vai receber mais Previdência. É mentira. Não vai ter mais Previdência, não vai receber, se fizer essa reforma que ele está fazendo aí, porque vai acabar com a Previdência. Uhum. Segundo, não é verdade que há esse déficit tão grande na Previdência. E como porque se prova isso? Como é que prova-se quando você junta Seguridade e Previdência. São 2 coisas distintas, né? Uhum. Se você pegar a despesa da Seguridade e juntar com a despesa da Previdência, aí dá um déficit. Mas a Seguridade, ela tem várias fontes de financiamento, não é só a patronal e a do empregado. Outra mentira é essa. E a terceira mentira é que vai acabar com o privilégio de servidores públicos. Não é verdade. Desse 1,3 trilhões que eles querem economizar em 10 anos, 807 bilhões será do INSS, de quem ganha até 3 salários mínimos. Eles vão retirar. Portanto, não é verdade, vai combater privilégio. Então, fica bem claro, a Previdência é um assunto tão sério que não poderia tentar passar no Congresso em 60 dias ou 90 dias. Isso tem que se fazer um debate. Mas isso já vem sendo discutido há se quantos fazer um debate atrás, há pelo menos um ano, né? Você sabia que já foi feito 2 reformas da Previdência, em 98 e 2004? A emenda 20 em 98, a emenda 41 em 2004, foi feito reformas. E quando fala hoje, vão tirar a integralidade dos servidores públicos. Todos os servidores públicos que entraram a partir de 2004 já não tem mais integralidade. Não tem mais. Todo servidor público tem idade mínima hoje. Um professor, no mínimo 55 anos. A professora é 50 anos. Se sair da sala de aula é 60 anos. Então já existe a idade mínima. E mostra bem claro que existe várias outras formas. Então, a nossa posição, enquanto movimento sindical e trabalhadores, é de que uma reforma da Previdência não pode só bancar cortando direito dos trabalhadores. Porque você, pela proposta que está aí, quem falta 1 ano para aposentar vai ter que trabalhar mais 15 anos e vai receber bem a menor. Então, e esses 29 anos que ele já contribuiu? Para onde vai? Mas não tem um prazo para começar a funcionar isso? Não, de imediato. É de imediato? De imediato para todo mundo. Aí vai prejudicar mesmo esse pessoal. Como quem tem 25 anos, 30 anos. Você pegar os rurais, por exemplo, hoje. Um trabalhador rural, hoje, com 60 anos, se ele tiver 15 anos de contribuição, ele pode aposentar com salário mínimo. Mas tem muita gente que aposentou sem recolher nunca, com né? salário mínimo. Tem ele muita está gente propondo 20. da zona rural, aposentada, que nunca contribuiu com 1 centavo e conseguiu a aposentadoria. E está correto. Sabe por que está correto? Porque isso foi aprovado na Constituição de 88. Quer dizer, está dentro da lei, é legal, dentro mas da lei. imoral. Não é imoral. Não é imoral. Não? Não é imoral. Ele nunca ter contribuído não e ter é imoral. Alguém está pagando para deixa eu colocar um conjunto que foi aprovado isso. E nós concordamos com a Constituição de 88 quando aprovou isso. Porque a Previdência tinha sido criada lá na década de 60 apenas para os trabalhadores urbanos. Uhum. E nós sabemos que quantos trabalhadores rurais laboraram durante 20, 30 anos
e comprovando que trabalhou a partir de 98, de 88 passou a ter esse direito. A partir de 98 não, passou a ter que contribuir, obrigou. Então, esse é um dos problemas, porque essa aposentadoria dos rurais, de 88 para trás, ela seria custeada pela Seguridade Social, não pela Previdência. E eles colocam todas essas despesas hoje na Previdência. Então, realmente lá tem um déficit em branco porque ninguém pagou. Agora, é justo que o trabalhador que trabalhou sol a sol, depois de 60 anos na roça, tenha direito de ter pelo menos um salário mínimo. Claro. É muito justo. Agora, na hora de contabilizar isso na Previdência, isso não é da Previdência, é da Seguridade. Porque a Seguridade, ela tem N fontes de financiamento. Não é só a patronal e a do empregado. Explicando mais, traduzindo para o popular, para o nosso ouvinte, para todos que querem saber, qual que é a diferença, em rápidas palavras, da Seguridade para a Previdência? Por exemplo, a Seguridade, ela banca essa aposentadoria dos rurais, aquele incapacitado que tem problemas de deficiência, ele tem direito a um salário mínimo que recebe do LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, chamado BPC, né? Benefício Continuado. Aquele mais miserável que passou a vida toda e chegou aos seus 60 anos, continua como indigente, como morador de rua, ele tem direito a receber um salário mínimo. Isso tudo pela Seguridade. Tá, e a renda da Seguridade? Vem da onde esse dinheiro para pagar para essas pessoas que não contribuíram? Primeiro, você tem várias fontes. Você faz uma loteria esportiva, por exemplo. Agora teve um prêmio enorme da Mega Sena aí, né? Você sabia que cada aposta da Mega Sena, 18,5% vai para a Seguridade? Então ela tem uma renda, ela tem uma fonte de renda boa. Não só essa, muitas outras. Aquele imposto sindical que era cobrado dos trabalhadores, 10% ia para a Seguridade. Você sabia também que tem um imposto sobre o lucro líquido das empresas que vai para a Seguridade? Então ela tem uma fonte de renda, ela tem como pagar. Tem tudo isso. Mas isso tem não é outras fontes. Tem pelo menos aí 7, 8 fontes de renda de financiamento disso aí. Então, a nossa discussão é essa. Discute o PIS/PASEP. Grande parte do PIS/PASEP, do Confins, vai para a Seguridade, porque o PIS/PASEP é uma das fontes. Né, isso aí então não está sendo mostrado para a população. Então não discute falta, financiamento, né? discute. Então esse orçamento tem que ser desvinculado um do outro, tem que ter parâmetro. Então você observa hoje, fala em tantos milhões, bilhões de déficit anual. Você sabia que as 13 mil maiores empresas do Brasil devem 900 bilhões para a Previdência? E não pagam. Então tem que cobrar esses companheiros. Outra coisa, a isenção fiscal para as grandes empresas. Você desonera a empresa, mas ele também não contribui para o social. Então é muito mais amplo do que simplesmente cortar direito. 12h35. Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. E a COAF pode virar uma agência nacional de inteligência financeira. Isso de acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele disse que essa briga toda, a COAF sai da Justiça, vai para a economia com o Paulo Guedes. Paulo Guedes disse que não quer a COAF com eles, porque tem que subsidiar o Ministério da Justiça para ver que a COAF é que controla todas as transações financeiras do Brasil e é onde a Polícia Federal, que vai estar perto do COAF através do Ministério da Justiça, tem como controlar realmente essas transações milionárias, tanto de imóveis, de tudo. COAF controla tudo que é ligado à transação financeira, até depósitos fora do Brasil. Então agora eles querem criar uma unidade de inteligência financeira do governo federal que já deveria atuar, né, na prevenção no combate à lavagem de dinheiro, crime que consiste na prática de disfarçar dinheiro de origem ilícita. 12h37. A gripe realmente tem matado aqui no Brasil. Registrado 90 mortes por gripe só este ano e ainda continua a campanha até o final do mês para você, dentro daquelas faixas de risco, criança, idosos e tudo mais, ir até um posto de saúde próximo aí da sua casa, uma unidade de saúde, e tomar a vacina contra a gripe. Vamos ouvir o que diz Sig Eichmer.
Nossa repórter. Avançam no país as mortes em consequência da síndrome respiratória aguda grave por influenza. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que até 27 de abril o número de óbitos chegou a 99. Em todo o Brasil, 535 pessoas já foram hospitalizadas por gripe influenza. O Amazonas é o estado com maior número de casos e registrou 35 óbitos. Em seguida, aparece São Paulo com 7 mortes. A maioria dos pacientes apresentava fatores de risco, com indicação de tomar a vacina contra a gripe. A campanha nacional de vacinação vai até 31 de maio e tem como público-alvo idosos, pessoas com doenças crônicas, crianças, gestantes, indígenas e puérperas. O Ministério da Saúde reforça a importância dessa população se imunizar para prevenir as consequências da gripe. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Atenção, atenção! A Universo dos Fogões está com uma super promoção. Os fornos elétricos Laí está com 25% de desconto. E é só você chegar em qualquer uma de nossas lojas. Fale que você ouviu na Rádio Hora. Isso mesmo, fale que você ouviu na Rádio Hora e ganhe 25% de desconto nos fornos elétricos Laí. Universo dos Fogões, em 2 endereços, Rua 14 de Julho, 2941. E a nova loja na Rua Marechal Rondon, número 10, 3044-0023. 3044-0024. Universo dos Fogões, completando sua cozinha. Todas as quartas, às 10 da noite. Programa A Luz da Bíblia. Rádio Hora. 92 FM. Procurando peças e serviços para seu carro? Então não perca mais tempo. Vá para RN Peças e Serviços. Atendimento multimarcas. Temos troca de óleo, suspensão em geral, freios, manutenção preventiva, motor e câmbio. RN Peças e Serviços. Cuidamos do seu carro como se fosse o nosso. Aceitamos cartão de crédito. RN Peças e Serviços. Em novo endereço. Rua Argemiro Fialho 212. Quase esquina com a Avenida Brilhante. 3028-7734. 3028-7734. Quer aumentar suas vendas? Anuncie na Rádio Hora. Ligue ou mande um zap. 999162250. Rádio Hora. 92,3 FM. Noite com Deus. Todas as quartas, às 9 da noite, aqui na Rádio Hora. Pra quem ora e adora a toda hora. 92 FM. Giro Notícias com Gino Rondon. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas 40 minutos. Uma notícia boa também. Assassinatos caem 24% no primeiro trimestre do ano no Brasil. A notícia boa porque diminuiu. Não que o assassinato seja bom, mas olhando por outro ângulo, como a gente tem que sempre fazer, analisar uma situação de ambos os lados, o país teve 10 mil mortes violentas em janeiro, fevereiro e março. Apenas o Paraná não informou os dados. No ano passado, em 2018, nesse período foram 13.552 assassinatos. Então o Índice Nacional de Homicídios, criado, acompanha, né, esses crimes violentos mês a mês, já registrou essa queda nos assassinatos que em relação a 2018, o que dá um percentual de 24%. Isso é bom. Voltando aqui para o nosso bate-papo 1241 com Jaime Teixeira, presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. A audiência começa daqui a pouquinho, 13h30, lá na Assembleia. Tá, com a presença do ex-ministro Carlos Gabas. E em relação ao Estado, vocês tiveram uma manifestação esses dias lá na Assembleia, houve um empurra-empurra, o governador numa tomada de decisão infantil, sei lá, inconsequente, de querer tirar até R$200 de um abono que os funcionários recebem já há muitos governos, e anunciando que não faria nenhum reajuste esse ano, nem o da inflação, nem nada. Quer dizer, é um absurdo, né, Jaime? É um absurdo total, Dino. Eu acho que o governador teve um momento de insensatez, porque
cortar uma abono de R$200 do grupo que tem menor salário do estado todo. Isso e ele tinha dado um aumentozinho bom para ele e para os secretários, né? Pois é, 16% para o governador, para os secretários. E o administrativo de escola, como eu estava falando, grande parte deles, tirando esses R$200, ele sabe quanto ele vai receber esse mês. Ele iria receber menos que um salário mínimo. Menos que um salário mínimo. Então é uma insensatez total do governo fazer isso e jogar a culpa em cima do limite de responsabilidade fiscal. A mesma lei que fala que não pode extrapolar o limite de gasto com o pessoal, diz também que ninguém pode ganhar menos que salário mínimo, né? Isso tem uma lei federal. Então, para um lado, o lado mais forte pode, para o lado mais fraco se dane. Então, foi um grande protesto, isso não está resolvido ainda, ele voltou temporariamente por 60 dias, e a nossa categoria da educação já definiu, a partir do dia 20 de março, se ele não resolver como vai ficar essa questão de incorporação desse abono, os trabalhadores e administrativos de escola, nós não terão mais condições de trabalhar. Ou seja, polícia, segurança, a tudo, polícia né? Educação, também. Saúde. Agora, veja bem, você pega, você falou de outros governos, que desde 1993 aqui no estado, esses nossos servidores trabalhavam 6 horas por dia, 30 horas semanais, sem intervalo, e funcionou muito bem as escolas assim, sempre funcionaram muito bem, desde 1993. Então ele reduz R$200 e aumenta a jornada para 8 horas. Ou seja, para desanimar qualquer cristão, né? Exatamente, é muito pouco para tirar. E na contrapartida você viu a Polícia Federal, quarta-feira, fechando a Secretaria de Educação por 6 horas, apreendendo um monte de documentos por corrupção nas obras de escola pública. Então uma coisa é bem diferente da outra. É evidente, se não combater a corrupção, não tem como pagar. Uma situação realmente complicada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por essa situação lá da Secretaria de Educação, onde a Polícia Federal foi lá e foi confirmado, né, da Operação Nota Zero, investigado admite a Polícia Federal esquema criminoso para desviar recursos da educação. Um dos investigados nessa operação, deflagrada pela Polícia Federal, foi na quarta-feira, né, Jaime? Admitiu o esquema criminoso para desviar recursos da Secretaria Estadual de Educação. Os integrantes da organização criminosa, formadas por 11 empresas e 13 pessoas, eles faziam um rodízio para garantir a participação de todos no acerto lá no final. Você ganha, eu recebo a minha parte, outro ganha na próxima e a gente divide. E esse esquema realmente rendeu essa operação Nota Zero pela Polícia Federal. Bom, já diante então do que você anunciou, caso o governador não reveja realmente, os deputados, em sua maioria, foram a favor, né? Os deputados foram a favor, não podia ser contrário. Marcelo Nunes estava lá no dia, cobriu, entrevistou, conversou com o pessoal lá e mostrou que vocês tiveram apoio dos deputados. Exatamente. E nessa questão da Secretaria da Educação, da Operação Nota Zero da Polícia Federal, eu acho que tem que ter uma investigação séria para levantar se tem agentes públicos envolvidos nisso. Se tiver, tem que ter penalidades, não dá para a gente aceitar mais isso. Inclusive, nós estamos pedindo a alguns deputados que vejam a possibilidade de abrir uma CPI. Porque se essas obras estão investigando, as demais também deveriam ser investigadas pela nossa Assembleia Legislativa. São 12 horas e 46 minutos. Nós temos uma audiência que vai ter, Ronei, que estão abertas agora as inscrições para o primeiro workshop Crimes de Trânsito promovido pelo Detran de Mato Grosso do Sul. A nossa repórter Carla Tatiani tem mais detalhes. Estão abertas as inscrições para o primeiro workshop Crimes de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o DETRAN-MS. Ação programada para encerrar a campanha do Maio Amarelo, no dia 29. O objetivo é promover um debate de alto nível, com técnicos respeitados dos mais distintos órgãos, sobre um problema atual que tem gerado discussões jurídicas quanto aos procedimentos adotados com os condutores, que acabam desrespeitando o próximo
próximo, cometendo excesso no trânsito e incorrendo em crimes graves, como o de homicídio. Haverá palestras com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul. Será realizada ainda uma mesa redonda para debates sobre o assunto, com representantes do Departamento Estadual de Trânsito e demais áreas. As inscrições deverão ser feitas pelo site www.detran.ms.gov.br e na entrada do evento, o interessado precisa doar 1 quilo de alimento não perecível. O evento será realizado na sede da OAB de Mato Grosso do Sul, no dia 29 de maio, das 2 horas às 6 horas da tarde. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h48. Meu convidado hoje aqui no Giro Notícias é o Jaime Teixeira, presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Já falou sobre a audiência que acontece daqui a pouco, a partir das 13h30, na Assembleia Legislativa, para discutir a reforma previdenciária, ver o que vai mexer no bolso realmente do trabalhador. Já falou da situação do governo estadual, do governador Reinaldo Azambuja, em relação aos profissionais não só da educação, mas de todos. E agora eu quero saber, Jaime, como é que está o trabalho, como é que estão as ações sobre a paralisação da educação na quarta-feira, de mamando a caducando. Educação no Brasil para quarta-feira? Sim, a educação no Brasil para quarta-feira. O primeiro objetivo é a questão da reforma da Previdência, que pega todos os trabalhadores. E o segundo e grande objetivo é dizer um basta ao governo Bolsonaro contra o corte do investimento, do orçamento da educação esse ano. O governo federal, através do seu presidente, está anunciando já em diário oficial, desde o início de maio, vários cortes que vai chegar a mais de 5,7 bilhões de reais da educação pública. E não é só da universidade, vai cortar a educação, verbas da educação infantil, portanto, várias creches que estão iniciadas não vão terminar e as mães vão ficar sem vagas nas creches. Há também uma retirada de congelamento de investimento na educação de ensino fundamental e, de forma muito forte, ele corta muitos os orçamentos das universidades federais. O que vai significar o seguinte: vai piorar a qualidade da escola básica e, com certeza, o filho dos trabalhadores, o filho do cidadão em geral, vai ter muito mais dificuldade de ter uma vaga na Universidade Federal, que é uma universidade de grande qualidade. É importante que seja investido na educação. Nós temos hoje no Brasil, aliás no mundo, né? Nós estamos acima do 20º lugar em investimento na educação universitária, portanto ainda tem muito a caminhar. Com a democratização do Enem, com o acesso à educação básica, tem aumentado muitos jovens que querem cursar uma universidade, e é fundamental que a família tenha o direito de botar o seu filho numa escola de qualidade que seja pública. A universidade pública no Brasil são as melhores universidades, onde tem os melhores cursos. Isso é pago com dinheiro meu, com dinheiro seu, do seu imposto de renda, do seu INSS, do seu ICMS que você paga quando você faz uma compra. Ou seja, nós não admitimos que o governo federal venha retalhar o orçamento da educação esse ano em mais de 5,7 bilhões. Então, no Brasil inteiro, da escola maternal até a universidade pública, estarão paralisados nesses 15 para dizer basta de corte do recurso da educação e basta também com essa reforma da Previdência que quer acabar com a aposentadoria no Brasil. Tá, Jaime, eu quero só pontuar aqui alguma coisa. Por exemplo, eu sou contra o corte, tudo bem. A justificativa deles é que eles estão tirando do ensino superior para investir mais no ensino inicial, básico e tal. Por que o governo, a educação brasileira não dá essa contrapartida? Porque a gente acompanha, vista a olho nu, no ranking mundial, a educação do Brasil é considerada uma das mais baixas. A gente vê profissionais de várias áreas, eu não vou citar nenhuma aqui, com português deficiente, redigindo mal formados, trabalhando sem a qualidade, sem a excelência. Porque, por exemplo, até pouco tempo atrás, um americano, um outro país também, não me lembro agora qual, fazia hoje um brasileiro para fazer o mesmo trabalho, não é nos Estados Unidos, é num outro país que eu não me lembro, precisava de 4 pessoas daquele país
para realizar o que um brasileiro fazia. Hoje inverteu. Precisam de 4 brasileiros para fazer o que um desse país faz. Por que essa inversão, Jaime? Como é que você explica isso? Olha, eu teria vários motivos para te mostrar, muitas variáveis para demonstrar isso, para explicar isso. Primeiro que não é verdade que a escola pública é tão ruim assim. A escola pública, a gente tem que lembrar nossa história, lembrar o nosso passado. Os anos 60, os anos 70, início dos anos 80 do século passado, foi um grande êxodo rural no Brasil. Grande parte da população que morava no campo migraram para a cidade e nós tínhamos 45% de analfabeto. Hoje nós temos 9%, é muito. Mas quem acabou com o analfabetismo no Brasil foi a escola pública, que deu acesso a todos, desde 98 para cá com o Fundeb, de primeiro ao 9º ano, hoje tem vaga garantida, coisa que não tinha. A escola era melhor, mas era para poucos, hoje ela é para todos. Então ela avançou. Ela aumentou na qualidade, mas não preocupou na quantidade, mas na qualidade. Um pouco na qualidade. Evidente que quando você massifica, passa a atender mais gente, tem mais problema na qualidade. Uhum. Era melhor a escola de qualidade nos anos 60? Era, mas era apenas para metade da população brasileira, a outra metade não tinha. Então não houve preparo suficiente para quem ministra... Então não houve investimento. Nós aprovamos um plano nacional em 2014, que vale até 2024, que teria que dobrar o investimento em educação para melhorar a qualidade. Você sabe quanto que aumentou até agora? Nada. Nós precisávamos chegar a 10% do PIB. Estamos hoje com 5,4% do PIB. Então, sem investimento, os grandes países que falam, mas a Coreia, mas o Japão, investiu fortemente na educação. Sem dinheiro não se faz grande educação. Então, a educação, ela melhorou muito. Hoje tem muito mais jovens na universidade, mas ainda ela não está onde deveria estar. E não é verdade que gasta muito mais nos outros países, não. Não gasta, não. Você pega, vou comparar, mas por que o aluno lá da escola tal, particular, ele não tá, ele tem muito mais vantagem, muito mais preparado que dessa escola pública aqui. Primeira escola hoje, de primeira linha particular, custa ano, cada aluno, em torno de R$22 mil que o pai paga dele. E para o governo? R$2.400 da pública. É 10% do que se investe. O pai que paga 20 e tantos mil por ano numa escola, o Estado gasta 2.455 por ano cada aluno. Então o investimento é diferente. É diferente. Enquanto naquela escola particular só entra o filho da elite, daquele pai que acompanha, a escola pública atende todo mundo. Atende todo mundo. Então aí está a diferença na qualidade. O favelado, o filho de analfabeto, aquele pai de família desorganizada estão aonde? Na escola pública, não está na particular. Então essas variáveis todas ela influenciam. Agora, eu concordo com você, a escola tem que melhorar muito. Agora, o Brasil não está atrasado só na educação. Se você pegar a indústria brasileira, hoje não concorre com a outra indústria. Por quê? Porque não tem o transporte. O transporte. Não há investimento em tecnologia na indústria nossa. Porque hoje o Brasil está virando um país consumidor apenas. Só exportamos produtos agrícolas, as commodities, né? Que então, segurou o Brasil nesse período de crise que nós passamos. E aí você vê o corte de 5 bilhões e tanto na educação esse ano. Vai influenciar muito na pesquisa. E a indústria precisa de pesquisa, precisa de investimento. Não adianta a gente só comprar o nosso aparelho de celular novo, vindo da China, vindo dos Estados Unidos. Nós temos que começar a produzir essa tecnologia aqui. E isso é investimento em pesquisa. Eu acompanhei muito o agronegócio em Mato Grosso quando eu morava lá, trabalhando com o Instituto Mato Grossense de Algodão, a Associação dos Produtores de Sementes, de Soja, de Algodão, a Associação Mato Grossense do Algodão. Sempre dei treinamento, sempre tive uma convivência com esse público. E por iniciativa do ex-ministro da Agricultura, que na época era um simples produtor de soja ainda ali em Mato Grosso, em Rondonópolis, época que eu era fiscal do Banco do Brasil e quando eu conheci o Blairo, ele, por iniciativa dele, ele reuniu produtores e começaram a criar esses institutos, porque se dependesse do governo federal, eles estavam trazendo a semente lá de Londrina, do Paraná, para plantar em Mato Grosso. São culturas diferentes, são terras diferentes. Então, quando eles começaram a criar laboratórios para pesquisar o nível da semente para plantar ali naquela região onde deu o boom, Mato Grosso se tornou o maior produtor de soja, de algodão, maior tudo em matéria de agronegócio, baseado na pesquisa. E é o que falta esse investimento para a educação e para vários segmentos, né? Sem dúvida, para a economia brasileira. Por exemplo, você falou do agronegócio.
Você sabe o que o agronegócio do Mato Grosso do Mato Grosso ajuda na educação e na saúde? Nada. Sabe por quê? Absolutamente A nada. Lei Candir, ela isenta 100% dos impostos que são desses produtos exportados. Ou seja, usa a nossa terra, nossa água, nosso meio de transporte, nossas estradas, e não ajuda a sociedade em nada, porque a Lei Candir isenta, não paga essa lei é que tinha. O cara que tem um botequinho aqui na esquina paga mais imposto que eles. Exatamente. Então, infelizmente, isso tem que ser revisto. Agora, você falou uma questão importante, né? Olha, vou falar para você um exemplo aqui. O Canadá, ele tem 50% de imposto de renda no país. Mas lá, por exemplo, é proibido ter escola básica particular. Estuda em escola pública. E é um fenômeno, né? Mas tem investimento. Então, eu acho que é prioridade. Nós não podemos deixar de investir hoje, porque a educação ela demora 4, 5, 6 anos para dar resultado. É uma geração que se passa. Jaime Teixeira, são 12 horas e 58 minutos. Eu quero agradecer pela sua presença aqui no Giro Notícias com o Gino Rondon, na Rádio Hora 92.3. O Jaime é presidente da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Sucesso para vocês na audiência pública que acontece daqui a pouco. Nesse movimento de quarta-feira agora que realmente traga benefícios para a educação do Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui, Jaime. Gino, eu quero te agradecer, Gino Rondon. Quero agradecer e deixar um abraço especial ao Marcelo e ao Arthur também, que são companheiros antigos nossos do movimento, trabalham em outras emissoras também, mas vocês estão fazendo grande sucesso. Queria parabenizá-los. Obrigado. Pela democracia também, trazer e colocar a voz do trabalhador também, né? Porque acho que a sociedade tem que ouvir de todos os lados. Não adianta ouvir só o patrão, não ouvir só o grande meios de comunicação do Brasil. Acho que é fundamental que a gente possa pronunciar. Quero parabenizar, desejar um bom dia a vocês e que a gente possa fazer um Brasil melhor para todos, um Brasil mais sério, um Brasil onde se nós já perdemos essa geração, vamos trabalhar que a próxima geração tenha um país melhor. É o que todos nós esperamos. Muito obrigado, Jaime. 12h59. Elmar Novak, eu conheci quando eu morava em Mato Grosso. Ele era da Polícia Militar do Estado. Foi chefe da Casa Civil do governador Blairo Maggi na época. Trabalhei também no governo do Blairo. Depois Blairo foi senador, foi para Brasília, se tornou ministro e levou o Elmar Novak. Com a saída do Blairo do Ministério no final do governo passado, o Elmar foi convidado para assumir o comando da Casa Civil em Brasília, no Distrito Federal. E hoje ele entregou o cargo ao governador Ibanez Rocha, que é do MDB, dizendo que não quer mais participar, ele não quer mais estar presente na política, em cargos públicos. E o Elmar, aliás, que eu tive o prazer de conhecê-lo, inglês fluente, teve uma participação intensa todo o período que o Blairo esteve na agricultura, no relacionamento com vários países, levando produtos do Brasil, abrindo portas para o Brasil. Aí o Elmar estava participando do governo agora da Casa Civil do Distrito Federal e deixa o comando da Casa Civil. Muito obrigado a todos. 1h, amanhã, 12 horas, estaremos de volta com toda a equipe de jornalismo altamente comprometida com a verdade, com a credibilidade. Ronei Júnior e o nosso Márcio Pena nos bastidores da técnica e o Ronei no comando. Produção de Felipe Cotardo, participação de Marcelo Nunes, direção de jornalismo de Arthur Mário, direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Eu, Gino Rondon, agradeço a todos pela sua audiência. Amanhã, 12 horas, estaremos de volta. Na sequência, Vivian Karajewski, comandando a tarde aqui na Rádio Hora 92.3. Tchau!